Olá, 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 boa noite para todos, boa noite para todas, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar de hábitos simples e principalmente, né, quais são os três elementos mais fundamentais, aqueles elementos que na prática clínica, eu e, enfim, os meus colegas com quem, né, a gente troca ideia, sempre é bom a gente compartilhar experiências, aquilo que a gente vê que faz diferença para quem melhora e melhora de uma forma sustentável de um quadro depressivo e para aquelas pessoas que não melhoram. Claro que não é só isso, tá? A depressão, ela é um estado cerebral em que o seu cérebro ele está enganado, ele está congelado, ele começa a entender que o mundo é muito agressivo, que não tem prazer e que você não tem capacidade de superação, ou seja, ele perde a sensibilidade ao prazer e ele tem a energia, ele fica poupando energia, ele fica fechado em si, a gente fica com pensamentos ruminativos, pensando no porquê que eu sou assim, por que eu me sinto assim, será que é minha culpa, será que tem alguma coisa errada comigo? Esses pensamentos começam a tomar conta, nós temos muita solidão, nós temos uma vontade de fazer as coisas teoricamente, mas ao mesmo tempo a gente também não vê graça nas coisas. E isso pode ocorrer com qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer nível social, é democrático. Isso pode ocorrer de uma forma intensa, em que impeça você de sair da cama, impeça você de trabalhar, impeça você de fazer as coisas, às vezes, mínimas para o seu dia a dia, mas isso pode ocorrer em pessoas que estão trabalhando, em pessoas que conseguem, com muito esforço, fazer as obrigações, cumprir as questões trabalhistas, as questões profissionais, as questões familiares. Isso pode ocorrer com aquelas pessoas que conseguem fingir que estão bem, mas que no fundo elas têm uma dificuldade imensa em sentir a verdadeira empolgação pelas coisas e esses pensamentos, eles estão presentes, tá? O quadro depressivo, eu queria deixar isso muito claro, eu sei que cada um fala uma coisa diferente. Internet, por um lado, é muito bom, né? Pelo sentido de que a gente pode conversar, eu posso atingir muito mais pessoas que eu nunca imaginei. Por outro lado, também tem muitas informações confusas, tem muitas informações erradas e cada um tem uma boa ideia, né? Eu digo isso para o meu paciente assim, todo mundo tem uma boa ideia sobre a vida, né? Sobre como a vida funciona e sobre por que você é do jeito que você é. Todo mundo tem uma boa ideia, né? Se você perguntar, acho que para 100 pessoas, cada um vai ter uma boa teoria, né? Meu tio vai ter isso, os meus tios tinham, meu avô tinha uma teoria, todo mundo tem, né, uma teoria. E eu digo que se alguém conseguir explicar por um único motivo por que você está sentindo deste jeito e essa pessoa não te oferece um caminho, uma solução, desconfia dessa pessoa. Porque, de fato, nós somos complexos, nós temos causas, nós temos elementos, sim, existem causas biológicas, causas relacionadas à história de vida, relacionadas aos nossos traumas, aos eventos que nós passamos e causas relacionadas ao ambiente. E o fato é que, uma vez que o cérebro entra num quadro depressivo, ele fica enganado nesse estado patológico. E a gente vai intervir para reverter esse estado. Então, o importante é entender que a depressão, ela vai mentir para você. Ela vai mentir dizendo que não existe esperança. Ela vai mentir dizendo que você não tem capacidade. Ela vai mentir dizendo que não dá certo, que você não tem forças. Só que isso é uma mentira. Isso é a depressão conversando com você e falando que você tem que, digamos, acreditar que você é assim. A primeira mentira que a depressão te conta é que ela não existe, que isso, na verdade, é quem você é. E isso eu quero que a gente comece, eu bato muito nessa tecla. Isso é uma mentira. Uma mentira que o próprio quadro depressivo, por definição, faz com que a gente acredite. Então, eu quero que, mesmo que racionalmente, né, a primeira mensagem que você não é depressivo, ninguém é depressivo. Nós podemos estar em depressão, nós podemos estar com uma depressão há alguns anos até, há meses.
A depressão é algo que você tem, não é algo que você é. E existe esperança, e não é sua culpa. Você não tem culpa por estar sofrendo, você não tem culpa por sentir solidão e ao mesmo tempo ter dificuldade de interação, não sentir vontade. Você não tem culpa por ter esses pensamentos negativos, você não tem culpa por pensar que vai dar errado, por pensar que não tem esperança. Você não tem culpa por isso. A culpa já está muito grande, a gente não precisa colocar mais culpa. Ninguém tem culpa, ninguém escolhe estar deprimido. Isso não quer dizer que não há esperança. Então não é a gente aceitar e falar, então tá bom, vou me resignar. Não. É nós podermos usar a energia que a gente luta contra esse quadro, a gente luta contra esse monstro da depressão e começar a usar essa energia, esse esforço brutal de uma forma que tem um propósito. E eu garanto que existe esperança, eu garanto que isso é um estado, e a depressão é para ser revertida. É fácil? Não é fácil. Não é simples. Existem quadros mais intensos, quadros menos intensos. Eu peguei um caso muito grave, que uma paciente relatou enfim, era uma paciente que provavelmente tinha um diagnóstico de transtorno bipolar, com assim, múltiplas internações, múltiplas tentativas de suicídio, já não tinha mais o que fazer. E aí eu mostrei e falei, olha, esse é o protocolo. É complexo, eu coloquei ali todos os passos, né? Os nossos protocolos são meio chatos, complexos, os nomes são ruins. Mas, e aí parecia que não tinha mais jeito. Só que olha quantas etapas, quanto que não foi feito, olha o quanto que foi feito errado. Por quê? Porque existe métodos que funcionam, a medicina trabalha com isso. E eu não sou dono da verdade, eu não sou curandeiro, eu não tenho poder de salvar pela palavra, eu queria ter isso. É uma questão, né, da religião, né? Dizer uma palavra e serei salvo. Eu não tenho esse poder. Mas existem métodos, existem tipos, existem estratégias, doses, tempos de tratamento que são muito eficazes. E a grande maioria dos quadros, e esse quadro era muito grave, e já não tinha o que fazer, só que mesmo esse caso, que parecia sem solução, ele tinha pulado assim, basicamente umas 4 etapas dos primeiros tratamentos. Ou seja, tinha esperança, tinha feito errado. Então, o que eu quero dizer é, tem esperança, existem esperanças não medicamentosas que são muito eficazes. A questão é que a gente precisa entender, a gente precisa ter estratégia e a gente precisa dar o primeiro passo. A gente não precisa se sentir bem para começar a mudar. É pelo contrário, a gente começa a mudar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, e isso vai fazendo com que a raiz, a sementinha do prazer e da motivação cresça e vire uma árvore, com que isso floresça dentro de nós. Então, o que eu peço para vocês? Prestem atenção, acreditem nisso, não desistam e não larguem o tratamento de vocês, tá? Não estou dizendo aqui que você deve pegar, então, isso e parar de tomar possíveis remédios ou que isso substitui um diagnóstico, substitui um tratamento. Faça esse tratamento, não deixe de ter o seu profissional, mas faça isso a mais, tá? Faça isso como um método de potencialização e, quiçá, se isso for feito com consistência, pode ser depois um método de substituição do remédio, mas começa a dar o primeiro passo, confie em mim, e eu queria orientar vocês de pegar um papel, uma caneta, para ir anotando isso que eu vou falar, e mais do que fazer rápido e fazer perfeito, o importante é nós fazermos e de forma consistente e nós entendermos o processo. Então anotem aí, compartilhem. Se você está tendo um quadro depressivo, doutor Marco, mas como eu sei se é depressão ou não? Não estou aqui para fazer diagnóstico, nem posso fazer. Tem testes que são muito utilizados mundialmente para que você possa observar tanto o seu nível de depressão, quanto o tipo de depressão, qual é a intensidade do quadro depressivo. O diagnóstico é feito por um profissional, mas esses testes podem ajudar. Tem links aqui e se você quer saber, né? Primeiro, será que eu tenho depressão? Que tipo? Como que eu posso ter um teste para me guiar e saber o mapa do tratamento, começo, meio e fim, que funciona tanto com remédio quanto sem remédio? Quais os suplementos que são mais eficazes? Quais os alimentos? Quais as estratégias para que você possa potencializar o remédio se ele não está funcionando muito bem e as estratégias melhores de substituir o remédio, de tratar sem remédio. Se você quiser saber esse passo a passo,
de uma forma organizada, isso é diferente, né? Porque às vezes a gente tem informações confusas e todo mundo fala uma coisa e cada um dá um conselho do que fazer. E isso deixa a gente muito confuso, muito ansioso, né? Cada um fala uma coisa. Tem que fazer isso, tem que pegar, tem que tomar sol, tem que fazer yoga, tem que fazer meditação, meu Deus, e eu não consigo, eu faço tudo, e eu não melhoro. E parece que só eu não consigo. Isso é mentira. Informações confusas, elas são tão ruins quanto não ter informação. Então, a ideia minha aqui não é inventar a roda, é pegar aquilo que tem de mais moderno, mais estudado na parte de medicina, na parte de comportamento, na parte de psicologia comportamental e organizar de uma forma que seja prática, que a gente consiga traduzir. Não é fácil traduzir, viu, pessoal? Mas eu me esforço bastante. Esse é o meu esforço. E eu digo, né? Médico que fala que tem um método que é só dele, que é rápido, intenso, milagroso, que ele conhece, que ele viu na experiência dele, é incrível, e que não tem em nenhum outro lugar, só ele que faz, isso não é medicina. Eu não confio, não acredito em médico que fala que é um método secreto dele. Isso pode ser um conselheiro, né? Um curandeiro, não é médico. Médico tem que ser métodos que são testados. Só que esses métodos que são testados, eles são pouco acessíveis. Eles são pouco divulgados e os nomes são ruins. O fato é que isso é testado tanto pela ciência quanto na minha prática. E eu quero que vocês anotem e que vocês comecem e que vocês compartilhem. Também se você tem alguém que você quer ajudar. Às vezes a gente não sabe ajudar e aí fica entre você orienta a pessoa de uma forma muito agressiva ou desiste. Nenhuma das duas ajuda, tá? Existem métodos de ajudar e uma forma de ajudar vamos fazer junto, vamos tentar, tá? Então, anotem isso, pratiquem, não deixem no seu tratamento e isso daqui, escolhendo uma dessas estratégias e praticando por alguns dias de forma repetida, isso tem o poder de começar a mudar o seu cérebro, a retreinar o seu cérebro. A gente precisa de um pouquinho de frequência, um pouquinho de repetição no início, porque o músculo do prazer está desligado. A gente vai precisar de vencer a inércia. Mas, uma vez que a gente melhora, isso vai sendo progressivo, tá? E se você quer saber o passo a passo, ter a ideia de como tratar a depressão com começo, meio e fim, da forma não medicamentosa, mais eficiente, de acordo com o que há de mais moderno e eficaz na ciência, eu convido você a se inscrever aqui embaixo no link da Maratona Supere a Depressão, que é um evento que eu faço poucas vezes ao ano, e aqui tem a lista de espera, né, a pré-inscrição, a lista dos interessados, é totalmente gratuito, mas as vagas são limitadas e é importante você se inscrever aqui embaixo, tá bom? Quem que sente que as emoções elas estão meio amortecidas, que eu sinto como se eu estou sentindo tudo meio anestesiado, as minhas emoções elas estão menos intensas. Quem tem um achatamento emocional. Vocês já ouviram essa expressão? Isso é um dos sintomas muito comuns em quadros depressivos. É muito mais comum do que tristeza, é muito mais comum do que choro. Não que não possa ocorrer, pode. Cada depressão tem alguma característica, mas essa anestesia emocional de sentir que o mundo ele já não está colorido. Não tem muito propósito, o gosto pelas coisas está perdido. Isso é um dos sintomas mais comuns. Outro sintoma comum é a gente começar a não ter aquele propósito, tudo ficar meio assim, puxa, para que eu vou fazer? Qual é o propósito disso? E isso vai tirando o ânimo, né? O ânimo, claro, cada um chama como quer. Tem a ver com a energia, mas tem com a antecipação de que há um futuro melhor. Isso é automático. Quando a gente acaba sentindo, puxa, para que eu vou levantar da cama? Para quê? E isso drena a energia, esse desânimo, isso também é muito comum no quadro depressivo. Como eu falei, tem pessoas que vão conseguir fazer porque elas estão em outros níveis, ou o quadro já está mais crônico, mais com distimia, e ela vai conseguir, mas é cansativa, ela não está no melhor, não está empolgada. E algumas pessoas vão sentir que o músculo tem chumbo,
o músculo tem ferro no braço e nas pernas, é uma sensação física. Isso, claro, excluídas as causas clínicas, isso é um sintoma muito típico de depressão. A gente tem aquela perda do sentido, né? Vocês devem ouvir falar, né? Olha, a gente tem aquela cenourinha, né? Que o coelho vai correndo ali nessas pistas de corrida, a gente precisa colocar uma cenourinha, tá certo? Mas e se eu estou enxergando a cenourinha com, enfim, um óculos escuro, se eu não estou sentindo o olfato e eu não sinto gosto quando eu como a cenourinha? Chega uma hora que não adianta sacudir a cenourinha. Ou eu nem vejo que tem coisas recompensadoras. Só que isso é porque o olhar depressivo está numa lente escura. Isso é porque com a depressão tirou o seu paladar pela vida. A gente vai recuperar isso. Então é muito comum a falta de ânimo, a falta de motivação, fisicamente, mentalmente está presente, tá? Perfeito. Então, Wagner, você, todo mundo, vocês não estão sozinhos. Isso é, infelizmente, cada vez mais comum, porque o nosso estilo de vida, ele predispõe a isso. Isso eu vou falar com mais detalhes lá na maratona. Mas eu quero que todo mundo aqui, que está cansado, que não aguenta mais, que está com esses pensamentos, que vocês façam um compromisso comigo. Deixa esses pensamentos um pouquinho aqui de lado. Você não precisa tirar eles. Vamos tentar não obedecer. Vamos prestar atenção e tentar anotar e tentar fazer. Deixa isso de lado. Ou ele não vai embora, mas fala, olha, eu não vou ouvir agora, tá? Daqui a pouco eu falo com você. Pensamento de que não vai dar certo, pensamento de que você não consegue, de que você não aguenta mais, de que você está muito cansado e de que você, enfim, de que isso não vai melhorar nunca. Dá um tempo, eles não vão ficar quietos, mas fala, pouquinho, fica aqui, eu preciso prestar atenção nisso, tá? Eu vou prestar atenção mesmo com esses pensamentos e tenta não acreditar neles. E presta atenção e tenta fazer. Dá vamos dizer, esse voto de dúvida. Se depois você quiser voltar a ouvir, não tem problema. Às vezes eles vão voltar, eles são traiçoeiros, mas vamos fazer esse desafio, tá certo? E então, esses são 3 pilares fundamentais que eu e enfim, colegas, nós vemos que são aqueles pilares que fazem a diferença. Claro, tem quadros X, quadros Y, tem questão de diagnóstico, tem uma série de outras questões, mas isso são pilares que têm a ver com o tipo de forma de encarar a depressão, a postura que a pessoa coloca no tratamento e a postura que a pessoa coloca, que a família coloca no tratamento. Então, isso faz diferença. É esse IMA, são esses 3 pilares. E a gente vai começar, então, a trabalhar eles hoje. Por quê? Porque isso não é dito e isso é dos principais fatores que fazem com que pessoas fiquem lutando contra a depressão ou que melhorem mais ou menos ao longo de anos. Depressão, o objetivo do tratamento é a remissão. E isso são pilares fundamentais para a remissão. Quais são eles? A intenção. Então, a gente tem que abordar a depressão com a intenção certa. Infelizmente, existe uma série de informações que estão distorcidas ou de intenções erradas. Intenções que podem piorar. E eu ficava muito bravo de ver. Não é possível que a pessoa está falando isso. E eu ainda fico bravo, né? A gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando menos... Não, a gente fica irritado, mas a gente vai começando a ver que a gente não controla o que os outros fazem. Uma das coisas que me motivou foi, bom, eu vou reclamar ou eu vou começar a falar de outra forma? Eu vou começar, então, a falar o jeito certo, a ensinar o jeito certo. Isso é uma das coisas que me motiva, um dos compromissos, né? Que nós vamos ver o tipo de intenção precisa ter um método. Ou seja, precisa ter um tipo de tratamento que funcione. O que é que funciona? Que é testado, que coloca na prática, que você sabe o começo, meio, fim, o tempo, a dose e qual é a chance de melhorar. Quem não falar isso não é tratamento médico. A gente tem que programar, tem que colocar isso para a pessoa. Vai ser 100%? Não. Por quê? Porque medicina não é matemática, é uma ciência biológica. Agora, este plano é importante. É importante para quê? Para que não seja algo que a gente não sabe o próximo passo, não seja algo eterno.
O sentimento de que o sofrimento é eterno, ele é uma mentira que a depressão coloca. Então, método. E apoio. Isso é difícil. Por quê? Porque muita gente não entende. Muita gente critica, muita gente fala coisa que dói. Mas a primeira forma, a forma mais eficaz da gente mudar o mundo e mudar a forma como as pessoas lidam com isso, é nós sabermos como buscar esse apoio em nós mesmos e sabermos como selecionar esse apoio nos outros. Quando a gente começa a melhorar, é a melhor resposta para alguém que critica a sua depressão. A melhor resposta é a gente começar a melhorar. Por quê? Porque aí não tem argumento. E isso daí, eu estava lembrando, né, uma paciente, foi uma das pacientes que eu atendi, foi em 2012, trabalhava aqui no Hospital Samaritano, eu ficava na retaguarda de hospitais, né? Isso aí é assim, né? Psiquiatria não tem pronto-socorro, mas aí chega algum paciente lá com algum quadro, eles ligam, e aí fica um plantão à distância para ligar. Aí eu ficava aqui em casa, mas com o telefone do lado, porque eu tinha que ouvir, ligar e ir lá. É péssimo isso. Eu não gostava. Tem gente que faz isso, mas enfim, coisas da profissão. E eu era péssimo, porque eu não conseguia dormir direito, porque tinha o telefone, mas ao mesmo tempo eu também não estava lá. Então, assim, era muito ruim. E eu lembro que me ligaram, tinha uma paciente que, de fato, ela era de uma cultura japonesa, né? A cultura japonesa é muito, muito bacana, só que é uma cultura que, assim, é muito depressiogênica em alguns aspectos, em termos de rigidez e enfim, de forma punitiva de lidar, mas toda cultura tem isso também. Mas eles tinham, né, era uma família japonesa e era uma paciente que tinha tido aí uma tentativa de suicídio e ela tinha, enfim, uma série de questões não tratadas e, enfim, caso bastante complexo. E eu fui lá, abordei, e assim, eu lembro que depois eu fui, enfim, eles quiseram seguir comigo, aí tinha uma terapeuta, e eu ali naquele, né, eu tinha terminado a residência, fazia acho que um ano, foi em 2012 ou 2013, faz tempo já. E aí ela falava para mim, falou, Marco, eles não acreditam em mim, eles não falam, eles dizem que isso é coisa... Que tinha uma religião, acho que era de Okinawa, né? Okinawa é a terra do Sr. Miyagi, né? Que é uma ilha lá no sul do Japão. Eu acho que eles eram de Okinawa e eles tinham um negócio de um espírito que tinha lá e eles falavam que ela não queria melhorar, que era um absurdo, que ela tinha que valorizar o marido dela, porque ela era casada e ela não estava valorizando, e ela tinha que morar com a sogra, porque tinha isso na cultura, eu não sei exatamente por quê. E, de fato, eles falavam tudo isso. Eu sentei com a família e era assim, isso aqui, para quê? Não tá, mas não tá melhorando, isso aqui, né? Eu fiz um sotaque parecido com a minha avó, né? Minha avó, isso aí não é sotaque de japonês, sotaque minha avó libanesa. Mas, de fato, eles tinham isso. E aí eu falei, ó, vamos focar nisso, vamos tratar. E aí fez lá, não foi fácil, demorou. E aí, ela hoje está melhor, hoje ela... Enfim, tem uma filha, ela terminou uma faculdade de fisioterapia, ela trabalha e o marido dela está doente, ela está cuidando do marido, da filha, e eu sei disso porque o marido dela teve um outro quadro psiquiátrico, eu estou tratando o marido, mas ela em si está muito bem. E a família dela nunca admitiu que eles estavam errados, mas eles pararam de falar. E o trato mudou. Eles respeitam ela. É que ser humano não admite que está errado. Mas ele para de falar e ele começa a respeitar, ele começa a olhar e falar, realmente. Isso é a maior resposta que a gente pode dar. Porque o ser humano não gosta de admitir, mas as pessoas param de falar e respeita e falar, tá, ok. Isso é o que a gente vai focar, tá? E a melhor forma de fazer isso é apoiando a gente mesmo. Vamos lá. Então, a intenção. Então, a intenção, isso daqui é um exercício, tá? Então, todo mundo, né, para anotar, porque são exercícios, todos esses são exercícios práticos. Então, a intenção na depressão é importante em que sentido? Da gente entender o princípio que qualquer que seja o tipo de depressão, quer seja uma depressão que você está usando medicação,
quer seja uma depressão bipolar, uma depressão de alto funcionamento, uma depressão atípica, em que você dorme muitas horas e tem uma sensação de chumbo no músculo, quer seja uma depressão ansiosa, uma depressão irritada, um transtorno depressivo persistente, uma distimia, que é aquela depressão crônica, independentemente do tipo de depressão, independentemente se você toma ou não remédio, para haver a melhora, você vai ter que fazer coisas que a depressão não quer que você faça. Isso é uma verdade universal no tratamento. Independentemente do tipo de depressão, independentemente do tipo de tratamento medicamentoso, natural, é um passo fundamental, uma coisa que é importante a gente entender, que a gente vai ter que fazer coisas que a gente não quer, mas não é que nós não queremos, coisas que a depressão não quer que a gente faça. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque não tem como a gente fazer um tratamento, por mais que a gente dê ali um remédio incrível, né, que não existe, ou que, enfim, não tenha efeito colateral, e que não passe por isso. Porque senão você continua ensinando para o seu cérebro que ele está doente. Esse circuito depressivo ele continua ativado. A depressão ela é uma alteração num circuito de hábitos. Existe uma diminuição nas conexões dos neurônios. Existe como se fosse um congelamento. Eu vou mostrar isso mais com detalhes lá na maratona. Só que para a gente poder mudar isso, a gente precisa estimular a chamada neuroplasticidade, que é construir novos caminhos. E isso é possível em qualquer área da vida. E a única forma da gente construir novos caminhos é mudando comportamentos e mudando concentração, treinar, mudar a sua atenção e principalmente tentar mudar as suas ações. A ação ela tem um poder de neuroplasticidade maior que todos. Então, isso é a intenção. É importante a gente ter isso em mente. Só que isso tem que ser feito compatível com o seu estado, com o seu tipo de depressão. E se você não tentar, ou tentar de uma forma que não é para quem está num quadro depressivo, ou que não é direcionado para isso, sistemático, também não tem como dar certo. Mas a intenção é essa. E como que a gente vai, então, esclarecer isso aqui é importante? Isso aqui é importante, é o princípio básico de qualquer tipo de tratamento, quer seja, enfim, qualquer tipo que seja, medicamentoso, não medicamentoso, e isso é a base para qualquer tipo de tratamento não medicamentoso que tenha uma chance alta de melhorar e de ajudar você a largar o remédio. É a gente esclarecer a intenção. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Isso é um exercício que faz parte de um exercício da tipo de psicoterapia, que é uma psicoterapia da terceira onda das terapias comportamentais, da ACT, que é estudada, uma das terapias estudadas para depressão, não é a única. Isso, enfim, eu vou resumir mais para frente, em outras lives e lá na maratona, mas isso é de um tipo de terapia. Eu dei uma modificada. Então, isso é uma das perguntas que eu faço, tá? E eu quero que você, então, anote aí, se eu tivesse aqui uma varinha mágica, que ela é capaz de mudar qualquer coisa na sua vida e qualquer coisa que você sente. Então, essa varinha é assim, ó, pá, sem efeito colateral, instantaneamente. Pode mudar qualquer coisa na sua vida e qualquer coisa em como você sente. Não vai mudar as pessoas, mas muda coisas na vida e coisas nos seus sentimentos. Quais seriam, no mínimo, os 3 principais desejos que você pediria para essa varinha? Ou seja, quais são as 3 coisas principais que você quer mudar na vida agora? Pode ser mais? Pode, mas pelo menos 3. Quem não quer fazer agora, anota e depois, quando tiver com um tempo, energia, se sentir um pouquinho mais disposto, tenta fazer. Mas então, escreve agora. Se eu tivesse uma varinha mágica para mudar 3 sentimentos e 3 coisas na sua vida, o que você pediria para mudar? Vou colocar esse exemplo aqui, ó. Eu quero ter mais energia. Eu quero, assim, fazer as coisas com menos cansaço. Só pode ter sentimentos? Não, pode ser outras coisas também, ó. Tem pessoa que pediu dinheiro, pediu amor, né? Acabar com as dores de cabeça, ó. Eu quero me sentir menos sozinho. Eu quero me sentir menos descolado de todo mundo. Isso aqui, enfim, uma paciente falou, eu quero me sentir bem quando eu estou com meu filho, com a minha família. Eu faço tudo com esforço.
eu não consigo ver graça em estar com meu filho e eu me culpo por isso. É chato, chato. Mas se você não está sentindo nada, você também não vai sentir isso. Não é sua culpa, isso não faz com você uma má pessoa, nem uma mãe ruim. Isso, se você tem uma ausência de sentimentos, o sentimento de não ter sentimentos é muito sugestivo de depressão. Anota aí, então, esses exemplos. Ó, acabar com os pensamentos, ser menos ansiosa, ok. Quero ser feliz de novo, ter mais prazer. Isso é importante, né? A gente não precisa parar de sofrer para começar a ser feliz. Porque senão a gente vai retardar essa mudança. O circuito da felicidade e o circuito do sofrimento, eles são independentes. Eu não estou dizendo que a gente quer sofrer, é que assim, não tem como não sofrer. Só que não é isso que define. Não é isso que faz a gente adoecer. É quando a gente não consegue ter a sensação de prazer. Perfeito. Tá certo. Então anotem, perfeito. Aí, duas outras perguntas. Primeiro, por que cada um desses itens ou cada uma dessas atividades é importante? Ou seja, por que ter mais energia é importante? Porque eu vou conseguir trabalhar, porque eu vou conseguir brincar com meus filhos, porque eu vou conseguir, enfim, dar atenção para o meu marido, para minha esposa, eu vou conseguir arrumar um emprego, eu vou conseguir, enfim, trabalhar e conseguir uma questão financeira melhor. Por que é importante ter mais energia? Por que é importante se sentir menos sozinho? Porque, poxa, eu quero sentir que existe, né, alguém me conectado, alguém que está compartilhando, eu quero sentir que eu pertenço a algum lugar, que alguém me entende, que eu quero conseguir me conectar e meu filho sentir que eu estou lá, minha família sentir que eu estou lá, eu quero conseguir engajar na conversa. Perfeito. Por que é importante, então? Por que é importante? Por que é importante ter saúde para você? Por que é importante ter controle emocional? Ou seja, o que isso vai trazer de recompensa? O que isso vai mudar na sua vida? Né? Perfeito. Como seria isso? Perfeito, excelente. Por que é importante ter calma? Para se conectar, para gastar menos energia? Excelente. E aqui, ó, essa é a terceira pergunta. Qual o tipo de esforço? Que esforço você está disposto a fazer por isso? Por quê? Porque não tem essa varinha mágica. Mas, para a gente poder mudar, a gente vai ter que fazer algum esforço. Eu não aguento fazer. Não, assim, você está fazendo um esforço brutal, que é lidar com isso, que é brigar para não ter esses pensamentos negativos, que é brigar contra a angústia, que é brigar contra a depressão. A ideia é que esse esforço, até o momento, claro, estou dizendo porque eu estou pressupondo que pessoas que estão aqui, vocês têm ou vocês conhecem alguém. Basicamente é um esforço que não está dando certo. Não estou pedindo para você fazer mais esforço, mas o quanto desse esforço você está disposto a colocar para conquistar isso? Não sei o que fazer. Não, Edna, aqui a gente não chegou ainda no que fazer. A gente chegou, não tenho forças. Qual é o tipo de esforço que você está disposto a fazer? Porque você já faz. Você já faz esse esforço aqui. Esse esforço está sendo um esforço, eu digo, inútil, é um esforço sem propósito. A ideia é dar um propósito ao esforço. Mas, que esforço, quanto que você está disposto a se esforçar para conseguir isso? Por quê? Porque tem um monte de coisa aí, né? Tem um monte de caminho, e se a gente tenta atacar todos os inimigos, atirar para tudo quanto é lado, a gente acerta inimigo nenhum. Quem atira para qualquer lado não acerta nada. Se a gente começa 500 tratamentos e faz um monte de esforço não direcionado, a gente não sai do lugar. Se cada um empurra, né, um objeto para um lugar e puxa para um lugar diferente, o objeto não se move. A gente precisa não de mais pessoas empurrando, a gente precisa que elas empurrem na mesma direção. É assim como uma receita de bolo, né? Esse exemplo culinário. Assim, a gente faz 3 receitas ao mesmo tempo, ou se a gente mistura 2 receitas, ingredientes de 2 receitas e 2 jeitos diferentes de fazer, a gente não faz nada. Então, a gente vai ter que ter o direcionamento da energia, mas direcionar num caminho, tá? Então, muito mais importante do que fazer um monte de coisa, eu sei que dá essa ansiedade. Isso é igual empurrar
um objeto, cada um puxando para um lugar. Não vai sair. A gente quer o quê? Direcionar a energia, tá certo? Tenha isso em mente e pratica, tá? Então, fala para você o quanto que eu estou disposto a fazer, porque isso é o que vai te dar motivação nos dias que a depressão não quiser que você faça, nos dias que ela não quiser que você saia da cama, nos dias em que ela disser que não vai melhorar, porque ela vai dizer tudo isso. Só que essa voz vai ficando cada vez mais rouca. Só que isso é importante. Você lembrar do porquê que você está fazendo esse esforço. Porque no começo a gente vai ter que contrariar a depressão. A gente não espera vir a motivação e o prazer para começar a agir diferente. Isso é uma das maiores mentiras do tratamento. A gente começa a agir diferente para que o nosso corpo comece a entender que ele não está doente. A gente não espera vir a motivação, voltar o ânimo para mudar ações e pensamentos. A gente muda ações e pensamentos para que venha o ânimo. Isso é um conceito básico, é um conceito difícil no sentido de que, obviamente, a gente quer que seja diferente, mas isso é um conceito que faz parte do tratamento que mais funciona para a depressão. Então, vamos lá. A gente não precisa acertar, a gente precisa só fazer e repetir. A gente não precisa fazer bem feito, a gente precisa só começar. Pode fazer mal feito mesmo, a gente só começa e a gente entender que a depressão vai querer jogar contra. Tudo bem, tudo bem. Aqui, ó, então existem métodos naturais, existem métodos medicamentosos para tratar a depressão. E a ideia é que quando a pessoa está lá com depressão, assim, de verdade, você vai usar todas as armas que tem à sua disponibilidade. Eu não sou contra remédio, sou contra remédio mal indicado, remédio que não funciona e remédio que não está melhorando. Mas a ideia é que as medicações, e este é o objetivo, que em última análise elas servem, elas são simplesmente facilitadores de neuroplasticidade. Como assim? Elas facilitam a construção de novos caminhos. Podem ser necessárias, só que para construir novos caminhos, esses métodos naturais não medicamentosos, eles são muito mais sustentáveis. A medicação é como se fosse um fermento, que às vezes pode ou não ser necessário. Aumentar a serotonina, aumentar a dopamina, aumentar a noradrenalina, não vai melhorar a depressão. Por quê? Porque quem já tomou antidepressivo e tomou isso, a noradrenalina e a serotonina aumentam em 1 hora depois que você toma. Depois de 1 hora que você toma, você tem dor de cabeça, você tem dor de estômago, você tem diarreia, você tem diminuição de libido. É isso que um aumento de serotonina agudo faz. Mas isso é importante para quê? Para criar novos neurônios e novos caminhos. Só que você pode criar esses neurônios, novos caminhos, mudando de forma, assim, pequeno hábito que você muda, um pequeno foco, um pequeno ato que você faz diferente de você estar construindo um novo caminho. Então, isso é importante. É por isso que existem tratamentos, e a grande parte dos quadros depressivos, eles não precisam de remédio. Por quê? Porque para quadros leves e moderados, os tratamentos medicamentosos não são melhores do que os tratamentos naturais. Os tratamentos medicamentosos, eles são indicados para quadros com muito impacto, com muita gravidade, e quadros de depressão bipolar. Mas mesmo assim, isso também não previne recaídas. Então, o que a gente vai fazer agora faz diferença. E faz diferença tanto quanto uma medicação. E eu não estou dizendo que você precisa acreditar. É bom ter fé? É bom. Mas a gente pode fazer, mesmo sem acreditar. A crença vem no caminho, ou a motivação vem no caminho. Só que a gente vai ter uma ordem. E quem faz ao mesmo tempo, quem quer fazer perfeito, não vai chegar no destino. O importante é a gente ir fazendo e ir persistindo no máximo que der. E se perdoando quando não conseguir. Quando a gente não consegue, a gente se perdoa e tenta de novo. Eu não estou dizendo que é fácil, mas estamos juntos. Bom, então vamos lá. Ó. Todo tipo de tratamento, isso é importantíssimo, mas isso serve para qualquer coisa. É básico isso. Só que, enfim, às vezes a gente esquece, ou enfim, né? Cada um vai querer vender um negócio diferente para você. Mas, assim, todo tipo de tratamento, ele tem um tipo. Então, você precisa ter um tipo de tratamento. Né? Tem alimentos que melhoram? Sim, tem um tipo. Tem suplementos que são eficazes? Tem um tipo que é eficaz, tem um tipo que não é. Tem alguns tipos para depressão, tem tipos para ansiedade. Alimentos, mesma coisa. Terapia tem tipo. Terapia tem dose. Ou seja, quanto que você tem que fazer? E terapia tem um tempo. A gente tem que respeitar aquele tempo, nem mais nem menos.
Se a gente não respeita o tempo e para antes, não tem como funcionar. Mas também se passa muito daquele tempo, a gente está fazendo e não melhorou, a gente tem que ver outra estratégia. A ideia é que todo tratamento tem tempo, tipo e dose. É igual ingrediente também de uma receita. Tem o tipo de ingrediente, tem a quantidade de ingrediente e tem a ordem, né? Tem assim, quanto tempo você tem que deixar no forno, quanto tempo você tem que mexer. É isso, não é para ser eterno de forma nenhuma. Mas isso tem que estar claro, porque uma grande parte das pessoas ou fez tipos errados, ou errou a dose, enfim, não tinha como funcionar, ou o tempo era um tempo não adequado. Então, por isso que é importante a gente ter esse passo a passo. É isso que a gente está olhando aqui. Eu sei que é muita informação. Não precisem fazer tudo. Assim, começa a fazer e dê o primeiro passo. Mas entender que o tipo, a dose, o tempo funciona e esse plano passo a passo é importantíssimo. Eu sei que eu falo isso, não dá para falar de forma extenuante, e isso eu falo com muito mais detalhes, porque tem mais tempo lá na Maratona Supere a Depressão. Muita gente do treinamento para mentes depressivas tem esse plano passo a passo, e isso é algo que dá uma melhora aguda, mas uma melhora para sempre. Por quê? Porque depois que você melhora, vai vir o baque, vai vir alguém que foi digamos, agressivo, vai vir uma ameaça financeira, vai vir uma ameaça enfim, de familiar, vai vir alguém que você não gosta, alguém vai te agredir, alguém vai estressar. E aí você tem que melhorar e ter a arma para que você enfrente com isso sem cair de novo. Então, esse é o objetivo, tá? Então, mas isso é importante ter em mente. Então, um dos métodos é o movimento. Então, sim, atividade física, mexer o corpo, é um dos pilares do tratamento. E aí a gente fala da atividade física. Atividade física, existem estudos para alguns quadros que ela pode ser tão eficaz quanto a sertralina. Tem estudos dizendo, né, 16 semanas de caminhada, 30 minutos, 3 vezes por semana, para pacientes que têm quadros leves a moderados, foi tão eficiente quanto a sertralina, 50 miligramas, com a diferença que quem fez a atividade física teve menos recaída depois. Então, de fato, funciona, é um tratamento. O problema é que precisa da dose. Precisa da dose é o quê? Precisa da frequência que você faz. Precisa do tempo para fazer efeito. Ou seja, precisa persistir por algumas semanas. Doutor Marco, algumas semanas? Bom, quem está com depressão há menos de algumas semanas, ou enfim, alguns dias, então tudo bem. Né? Tenta fazer uma coisa que dura menos que a sua depressão. Agora, as chances são que essa depressão esteja aí há anos, esteja aí há meses, anos, às vezes até há décadas. Será que não vale a pena você investir algumas semanas contra décadas, anos, meses de sofrimento ou de outros tratamentos? Isso aqui é de graça. Mas por que eu coloquei aqui? Porque tem 3 tipos de exercícios que são estudados. Tem o exercício aeróbico, que tem a ver com esse protocolo, tem outros protocolos, enfim, tem um tempo X. Tem um outro exercício, que é exercício de alta intensidade intervalado, que é você fazer alguns exercícios muito, muito rápido por um intervalo curto. Isso você faz sem sair de casa. E isso, para quem tem uma energia moderada, já dá para fazer. E isso pode ser feito num tempo menor do que a atividade física externa. Só que tem pessoas que têm depressões, principalmente de manhã, mais lentas, com menos energia. Quem aqui tem isso, né? Essa depressão anérgica pela manhã, que tem essa sensação de corpo pesado? Não é todo quadro depressivo. Tem depressões que conseguem fazer as coisas com muito esforço, cada um tem o seu nível. Mas essas pessoas, você falar para pessoas que têm esse quadro, que têm esse desânimo, que ela tem que fazer atividade física, e que essa atividade física ela tem que repetir 30 minutos, 3 vezes por semana, por pelo menos 16 semanas, qual é a chance disso dar certo? É zero. 0, 0, 0. Então, não adianta, eu não quero que você faça uma coisa incrível amanhã e não faça mais, porque isso tem zero chance de melhorar. Mas eu quero que você faça algo que você consiga repetir. Quando você não conseguir, você se perdoa e tenta de novo. E isso é algo que é novo, que exercícios de baixa intensidade repetidos na cama. Quem tem dificuldade de levantar da cama? Quem tem dificuldade de levantar da cama? Então, aqui
é para a gente começar a fazer no dia. Porque a depressão, ela tira a energia. E se eu esperar ter energia para começar a fazer, ou se eu fizer um tempo parar, sabe quando a gente vai melhorar? Nunca. Aí, ó, minha disposição só vem 1 hora, ok? Caminhada serve? Cris, tudo serve, mas precisa do tempo e da dose. Por isso que eu estou dizendo assim, a gente começa a aquecer e a construir o motor e a musculatura. Ou seja, quando a gente começa a criar uma nova rotina, um novo hábito, a gente precisa de repetição, a gente precisa de consistência, precisa de um pouco de repetição e consistência, mas isso tem um peso muito mais legal do que você sair caminhando aí de forma legal essa semana, amanhã e depois não vai mais, né? Então, ó, Valdinei, meu Deus do céu, que tristeza. Ok, Valdinei, a gente não vai deixar de ficar triste, a gente vai começar a fazer isso diferente amanhã e aí sim faz esse teste. Então, isso a gente vai começar a fazer de manhã. E se depois que você conseguir fazer isso, pelo menos ali 3, 4 vezes por semana, aí a gente vai para outro exercício. Mas isso é para quem tem dor, para quem tem dificuldade de levantar da cama. E não precisa fazer todos. Você vai fazer esses alongamentos aí. Vai ficar depois para ver. Ah, doutor Marco, mas eu não consigo fazer. Algum desses você consegue. Não tem como. Por quê? Porque alongar e esticar o corpo, isso, fazendo isso, mas isso aqui é besteira. Não é estudado. E a ideia é, bom, que eu digo, se o método que você está usando está funcionando, fica nele. Senão dá uma chance, o que você tem a perder? Né? Então, ó, é que assim, só a caminhada ela não vai funcionar, Arthur. Não é só esse o tratamento. É importante, mas assim, não é só isso. Tem cada tipo um tratamento diferente. Agora, isso é algo para quem tem aquela falta de energia de manhã e a gente espera ter aquela energia no final do dia para fazer. Só que a gente não vai fazer com consistência. Por quê? Porque tem um monte de outra coisa acontecendo. Vamos ser realistas, né? Tem coisa de trabalho, tem coisa ali, tem trânsito, tem que pegar o carro, ir lá para o lugar, para colocar tênis. Então, aqui é algo que, se você conseguir manter, se você tem dor, isso daqui, começar a fazer, faz um desses por dia. Isso faz muito mais diferença, só que a gente vai precisar o quê? Fazer de forma consistente. Então, você que sente, tá aí, pulou a corda, ok. Não, sim, mas você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso, você vai ter que ensinar para o seu corpo que ele não está doente. Você vai ter que começar a mudar o seu corpo para que isso sinalize para o seu cérebro que ele não está doente, que ele tem energia, porque quanto mais parado a gente fica, mais a gente ensina para o nosso cérebro que de fato eu estou doente, que eu não tenho condições. Então, isso é uma coisa que só fazer, olha só que isso é algo que é estudado para depressão. A gente vai ter que casar o tipo de atividade com o seu nível. Mas é importante a gente ter o quê? Ter uma gama de opções para a gente poder testar e ver aquela que funciona para a gente, tá? Pratica. Excelente. Quanto tempo em cada alongamento? Começa com 5 minutos. 5 minutos. Se você quiser fazer 10 em um dia e depois você vê que 2, 3 dias você não conseguiu mais, 5 minutos. É o tempo mínimo que a gente consegue repetir. Isso é que faz diferença. Tem outras questões, eu vou falar da maratona, tem questões para a gente antecipar, tem questões de café da manhã, tem questões para comer, tem outros hábitos, isso é um deles. Tá? A gente constrói a nossa arma de ferramentas. Agora, isso daqui é importante. Ó. Lutar contra pensamentos negativos funciona? Não funciona. Piora. Lutar contra pensamentos negativos é igual, enfim, né? A gente lutar para... Enfim, tem uma água que está turva e a gente tenta tirar a sujeira que está dissolvida com a mão. Não vai dar certo. A gente pode colocar uma peneira, a gente pode fazer outras estratégias, mas se a gente quiser pegar, né, uma água que está ali com sujeira, ali com a mão, tirar a sujeira com a mão que está diluída, não vai dar certo nunca. Mas a gente vai começar então a filtrar. Por quê? Porque aí a gente vai filtrar e vai começar a dissolver o pensamento negativo. Então, se a água está ali, a gente não vai conseguir, mas a gente pode filtrar ou a gente pode dissolver isso com alguma coisa que dissolva, que derreta isso.
E uma das coisas que a depressão muda é a sua memória. A depressão faz você ficar focado no porquê. E focado no porquê, puxando memórias ruins ou dando significados ruins para suas memórias. Quem tem depressão tem um sentimento de que sempre foi assim, e sempre vai ser. Isso é mentira. Não tem como ser verdade. É muito ruim para ser verdade. Então a gente vai ter que treinar. É como se fosse uma musculação para ativar esse circuito do prazer e o circuito do pensamento positivo. A gente vai fortalecer, a gente vai fazer como se fosse uma ginástica, entre aspas, para ter memórias e pensamento positivo. A gente não vai forçar de uma hora para outra de forma atabalhoada. Por quê? Porque não funciona e piora. Não funciona para ninguém. A gente vai o quê? Isso, a gente vai treinar esse músculo, porque aí ele vem naturalmente. E aí você começa a ver que fica mais fácil. Uma das formas de treinar é esse método que chama Savoring Memories, ou terapia de reminiscência. A gente não tem nomes bons, né? Podia ser nomes mais gostosos de ouvir. Mas essa terapia de reminiscência, né? Ou seja, a ideia é a gente vai pegar e escrever. Escrever faz diferença? Faz. Eu gosto de escrever, mas escrever ativa áreas muito importantes e muito saudáveis, áreas antidepressivas do seu cérebro. Eu mostro isso com mais detalhes lá na maratona, tem a ver com o córtex pré-frontal, e tem vários exercícios relacionados a isso. Mas não é que você vai conseguir no primeiro momento, você não vai sentir felicidade no primeiro momento. Não vai. Por quê? Porque se você sentisse isso, você não estava com depressão. Poxa vida, né? Não. A gente vai o quê? A gente vai começar a aquecer esse circuito. Então a gente vai começar a colocar a nossa atenção, a praticar, e isso vai fazendo com que volte, isso acontece, tá? Isso vai vindo, você vai recuperando o colorido, você vai diminuindo o pessimismo, só que isso precisa ser feito e você precisa colocar em prática no seu ritmo, 10 minutos por dia, tá? E você não vai sentir bem no começo. Se sentir ótimo, mas se não sentir, não tem problema. A gente está criando uma raiz. É igual uma semente, né? A semente de bambu. Ela cria a raiz para baixo. Parece que não está crescendo. Só que quando cresce, cresce um caule muito mais robusto e resistente. Isso eu falo, né? Tenho lá no treinamento essa metáfora. Então, isso é a semente ao regador. Se você quer construir, né? Se você quer fazer uma árvore crescer, a gente não vai conseguir fazer plantando 500 sementes e não regando nenhuma. Ou então, uma outra frase que o professor falava, né? Que não adianta você engravidar 9 mulheres para produzir um filho em um mês. Não dá. Mas a gente vai começar a fazer na direção certa. Por quê? Porque quem já fez isso? Quem aqui já fez? Quem aqui já tentou fazer? Quem aqui tentou outro tipo de estratégia e nunca ouviu falar nisso? Se você nunca ouviu falar, nunca tentou, tenho medo de passar. Foca nisso. Ao invés da gente focar no sofrimento, na doença, a gente vai treinar a nossa memória e a nossa concentração. Como é que treina a memória? É isso aqui, ó. Isso é um jeito. Então, você tira 10 minutos, você vai escrever uma dessas. Escolhe. Você vai escrever uma realização pessoal sua e você vai lembrar daquilo. Escrever como foi, lembrar. Que realização pessoal você tem? Coloca aí, ó. Quero que vocês escrevam uma realização que vocês conquistaram na vida. Uma. Escrevem aí. Uma realização. Ah, não tenho. E a risperidona? Carol, uma realização. O que a gente vê? Por exemplo, eu consegui me formar. Eu consegui criar meu filho até 16 anos, ficar maior do que eu. Consegui meu filho ficar até passar a minha idade. Criei ele até esse momento. O que mais? O que você fez? Uma realização. Entrei na faculdade, perfeito. Não precisa nem ser dos seus sonhos, não, viu, Isa? Pode ser qualquer faculdade, é uma realização. O que mais? Me formei, entrar no curso que eu queria. Você conseguiu? Excelente. Isso não nega a sua depressão, isso está fazendo com que a sua memória, o seu cérebro seja treinado. Tenho 2 filhos, opa, é fácil. Passei no concurso, fiz faculdade aos 32 anos. Olha só, que interessante. Estou dizendo que isso vai fazer você ficar feliz do nada? Não, isso não nega a sua depressão. Isso está só mostrando para o seu cérebro que ele está enganado. Tenta perceber. Antes, quando a gente estava reclamando, e eu não estou dizendo que é de propósito. Não, não é. Não dá para parar de pensar essas coisas negativas assim. Quem fala isso está errado. A pessoa está falando para você uma coisa mentirosa. Não existe isso. Não existe esse método que você pensa positivo, você consegue, e você sai da zona de conforto assim, tudo dá certo. Isso é besteira.
Isso daí é coisa para vender coach aí para você. Não acontece. Mas melhor, olha lá, melhor. Só que isso é uma prática. Imagina a gente começar a praticar isso. E isso daí você consegue fazer agora. Isso é um dos tipos de treinos. Os tratamentos para depressão eles têm que ser práticos. Eles têm que ser repetidos, não têm que ser rápidos, mas a gente tem que fazer antes de se sentir bem. Por quê? Porque isso vai melhorar. Só que isso, um dia é ótimo. Isso precisa de prática, a gente precisa ter um caminho, um guia, uma consistência. Perfeito, mas olha lá. Então, você vai fazer realização, ou você pode colocar um obstáculo que você superou. Com certeza você superou um obstáculo. Ou colocar pessoas que te ajudaram, porque quando a gente pensa nisso, isso libera ocitocina no nosso cérebro. Pessoas que você já ajudou. Quando você ajuda alguém, você obrigatoriamente contraria a depressão, porque ela fala que você está doente, que você não tem capacidade. Quando você ajuda alguém, isso é extremamente poderoso, que mostra que você é útil. Ah, mas eu me sinto inútil e incapaz. Lembra disso. Por quê? Porque aí você não vai forçar, você vai provar, você vai fortalecer, tá? Esse método de reviver uma memória positiva. Agora, eu faço o exercício, eu faço isso, escolhe um. Eu quero que você escolha um para fazer de forma repetida, não precisa fazer 2. Isso não é vantagem. Tá? Tentar melhorar rápido a depressão é igual tentar aquela questão lá que eu falei, né? É igual você tentar produzir um filho em um mês, né? Não dá certo, não precisa. Isso faz diferença. Então, escolhe um. Aqui eu estou dando um cardápio para vocês. Claro que isso não substitui o tratamento, né? O tratamento completo, né? Que é a TCC, ele é um método, uma ordem, ele é sistematizado numa frequência, como se fosse realmente uma academia. Mas isso é algo que já vai fazer diferença muito mais do que outras coisas que provavelmente você já tentou. Tenta. Bom, a alimentação antidepressiva. Então, tem várias questões de alimentação. Aqui eu vou colocar aquela coisa que, assim, se não der para mudar tudo, a gente vai mudar isso. As 3 coisas mais simples. E os alimentos que têm o score antidepressivo maior, tá? Então, o primeiro passo é a gente vai pegar uma refeição, mas assim, a gente vai fazer uma dessas coisas. Você não precisa fazer tudo. Uma dessas coisas já faz diferença. E aí vocês vão me contando aqui como é que vocês estão se sentindo. E claro, espalhem isso. E eu sugiro que vocês se inscrevam na maratona para a gente poder ter o caminho, para a gente poder saber qual é a rota que a gente tem que seguir. Mas, ó, primeiro passo, a gente precisa se proteger dos vilões. Tem várias questões, eu faço um vídeo sobre isso, aqui é resumindo, tá? Por quê? Porque a concentração também não tá boa, né? A gente tenta focar em tudo, a gente não foca em nada. Então, uma refeição, você vai tentar tirar açúcar, gorduras hidrogenadas, que são gorduras que viram gordura trans. Óleo vegetal, margarina, tirar de uma refeição. E tirar sal de uma refeição. Esses são os vilões. O que mais? A ideia é que tem um tipo de pontuação antidepressiva dos alimentos. Como assim? Isso eu até fiz um post, né, no ano passado, que tem um estudo, isso depois eu mostro a referência, tem lá no Instagram, que ele pegou e fez uma meta-análise, né, com mais de 1.600 estudos. Por quê? Porque a partir de um ponto foi visto que algumas populações do mundo elas tinham muito menos depressão. Okinawa é uma delas. Tem a questão do pessoal do Mediterrâneo, do pessoal da Noruega. Eles falam mas não era a Noruega inteira, não era o Japão inteiro, não era, enfim, a Europa inteira. Eram áreas específicas que as pessoas não tinham depressão. Tinha muito menos. O que acontece? E aí eles foram ver que tem padrões alimentares parecidos. E aí, com isso, foi visto os alimentos e os nutrientes. Então, esse grupo, né, isso vai evoluindo. Então, eles começaram aqui a ver mais de 1.600 estudos, ver quais eram os 12 nutrientes mais antidepressivos, e aí eles construíram uma pontuação que dá um ranking de cada alimento, quanto que tem desses nutrientes. E aí eles fizeram uma pontuação de 0 a 100. Na verdade, até a ideia é que você faça pelo menos 100 pontos por dia, tá? Então, a ideia é que o alimento mais antidepressivo que tem com esse ranking é o agrião. Agrião, 100 gramas de agrião tem 127. Então, se você comer 100 gramas de agrião, claro que fazer outras mudanças, colocar outros suplementos, tem isso, claro que tem. Mas, assim, não consigo, não sei o que fazer, é muita coisa, eu não consigo fazer. 100 gramas.
isso já tem um efeito antidepressivo. Você já está fazendo diferença. Não quero agrião, não tem, é caro, não achei, não sei. Espinafre, 100 gramas, 97. Beterraba, 80. Come uma beterraba e um alface, 100 gramas. Ah, é só isso? Mas assim, pior, a gente tem um plano incrível e não começar, isso vale a mesma coisa do que a gente não fazer nada. Então a ideia é que a gente tem que ter um plano organizado, possível e prático. Soma 100 pontos. Fruta, que fruta? Não, claro, tem vários, tem banana. Essas são aquelas que têm mais pontuação. Precisa ser? Não, necessariamente. Coentro, eu odeio coentro. Tem gente que adora, tem gente que odeia, né? Eu me odeio, eu odeio. Nossa senhora, eu sou daquelas pessoas que acham que um pouquinho de coentro contamina qualquer coisa. Mas se você gosta, pode colocar coentro, a selga, olha lá. É isso. E a ideia é 100 pontos. Opa, 100 gramas de agrião, ok? É melhor fazer outras coisas? Tem outras questões? Claro que tem todos os protocolos. Mas assim, o protocolo pode ser incrível. Se ele ficar na gaveta e se ele ficar na teoria, ele vai funcionar a mesma coisa do que você comer um McDonald's todo dia. Não adianta. Então aqui é para a gente ter prático. Tem uma série de questões que estão sendo estudadas que são eminentemente práticas. Você ama coentro, tá certo, excelente. O cacau é excelente, Samara, mas assim, se a gente compra várias guerras ao mesmo tempo, a gente não vence nada, né? Então, uma. E aí, essas aqui são guerras para você investir seu tempo e energia. Tempo e energia estão escassos, mais escassos do que dinheiro, né? Então, a gente vai o quê? A gente vai ver onde que vale a pena, porque senão a gente atira para tudo quanto é lado e perde a guerra. Aqui, agora o café. O café ele pode provocar uma melhora temporária no humor, sim, mas também, então, isso assim, mostra-se que para pessoas com depressão, os dois efeitos são possíveis. Isso depende da dose e do horário. Tem a sensibilidade individual? Tem. Mas um café, até uma quantidade, provoca uma melhora temporária, mas também pode aumentar sintomas de ansiedade e de insônia. Então, isso são uma série de estudos que foram feitos. Aqui é um resumo. Claro, a gente vai ter que ver o seu corpo, mas assim, aqui é por onde você vai começar. Ou seja, pode tomar de manhã? Sim. Máximo de 3 xícaras de café por dia. A dose máxima para a insônia é de 4 xícaras. Para a depressão tende a ser um pouco menor. Por quê? Porque a chance de passar do ponto e isso te deixar mais angustiado, agitado, ansioso, é maior. Porém, ele pode ajudar. Vai tratar a depressão? Claro que não. Senão a gente dava café para todo mundo e, enfim, né? E a minha vida seria muito mais fácil. Mas isso pode ajudar naqueles momentos que você quer um boost. Só isso não, mas isso pode ajudar. Aí aqui, ó, 3 xícaras, uma última dose no máximo às 15 horas, tá? E o apoio maior, assim, é importante a gente ter o apoio de alguém, pelo menos de uma pessoa que a gente consiga sentir mínimo de conexão, né? É importante, mas a gente não precisa depender do outro. A gente começa a mudar a gente mesmo, e isso vai fazendo com que o mundo responda. A gente vai focar naquilo que a gente consegue fazer agora. Então, a depressão ela vem um sentimento de solidão crônica. Não é todos os quadros, mas é comum que isso possa vir. E é uma solidão crônica. Solidão aguda é quando a gente, de fato, perdeu alguém ou a gente está afastado. Aqui não depende se tem outra pessoa. E essa solidão tem a ver com o quê? Falta de vontade. A gente tem falta de prazer e falta de vontade social. A gente tem cansaço mental, as conversas cansam. Prestar atenção na outra pessoa cansa. Não quer dizer que a gente precisa ficar o tempo todo, pessoas que são mais ou menos, mas começa a ficar cansativo. Você se desfoca, você não consegue focar no outro, você não consegue prestar atenção no que a pessoa está falando. Porque você se sente inútil, você se sente não interessante. Quem que se importaria? Você é um peso para os outros. Só que isso é uma mentira. E depois você se sente culpado por não ter ido e por ter se isolado. E isso vai aumentar a depressão. A depressão faz você não ter energia. Você não tem energia, você não faz nada, e se isola, isso aumenta a depressão. E aí, essa prisão, nós vamos começar a quebrar. Mas isso não é sua culpa. A gente mapeia para saber o inimigo que a gente está atacando. Então, vamos lá. Bom, isso também é uma das coisas. Você vai tentar uma dessas coisas, qualquer que seja. Então, interação social com alguém. Isso é mais desafiador? É mais desafiador. Mas isso já libera ocitocina. E às vezes a pessoa fica muito isolada. A ideia você pode encontrar ou ligar. Mensagem de texto se mostra não eficaz para isso.
Isso já foi testado. A voz e a questão de ver outra pessoa, mesmo que seja pela câmera, é mais produtor de ocitocina. Agora, se não tiver ninguém, e ninguém entende, eu sei, as pessoas não entendem mesmo. E muitas vezes a depressão vai fazer com que você se sinta não entendido. Tem as duas coisas. É importante a gente ter alguém que apoia? É importante. Mas se você não tem, ou se você não está conseguindo ver alguém que faça isso, você vai criar isso. Mas isso é besteira. Isso funciona. E isso não depende, você precisa procrastinar. Você vai esperar alguém te dar apoio. Claro que a gente quer, mas a gente não precisa disso para começar a melhorar. Isso é um exercício do quê? De você escrever uma carta para o seu melhor amigo ideal. Então, como é que seria o melhor amigo que te aceita, o que você tem, um amigo que aceita com a parte melhor e pior de você? Quem conhece o seu melhor e conhece o seu pior. E te aceita mesmo assim, te apoia. Que te estimula a melhorar, mas que não passa a mão na sua cabeça. Porque amigo, ele não vai falar, tá tudo bem, não, vai dar tudo certo. Isso daqui não é amigo, isso aqui é alguém que não quer, que quer te dar um perdido, né? Fala, ó, tchau, tchau, né? Não, o amigo fala, olha, tô aqui, não te julgo, mas ó, isso aqui a gente precisa mudar. Isso aqui a gente vai fazer diferente, estamos juntos. Mas isso não é sua culpa, a gente vai fazer. E você vai escrever uma carta dizendo como você se sente. É importante colocar um tempo para essa carta, porque senão a gente pode entrar na ruminação. E depois você pode escrever uma carta do seu amigo para você. Isso funciona. Isso não depende de ninguém. Alguém que te aceita com o seu melhor, com o seu pior, alguém que não nega os seus defeitos, as suas falhas, mas alguém que está lá para caminhar com você. Isso é o seu amigo ideal. Treinar a curiosidade sobre como a outra pessoa está se sentindo. A depressão ela tem a ver com autofoco. A ruminação fica focada em você mesmo. E é difícil se concentrar no outro. Mas nós treinarmos a curiosidade, colocando esse espírito, como é que aquela pessoa está se sentindo? A gente pode perguntar, pode ser por mensagem, como é que você está? Então, a depressão, claro, mas isso não é sua culpa, não é ser egoísta. Isso é a depressão, ela fica autofocada. A gente começa a falar e ruminar. É difícil. Aqui é uma forma da gente combater os pensamentos ruminativos. Como? Perguntando como é que outra pessoa está e uma curiosidade, como será que ela está? Pergunta para você mesmo, pergunta para ela. Tenta se interessar em como ela está. Tenta um pouquinho. Isso ajuda muito mais você a se sentir melhor, porque isso diz para o seu cérebro que você é útil, que você consegue ajudar alguém. Pergunta como é que ela está. Pergunta o que eu posso fazer para te ajudar. Eu sei que isso não nega o seu sofrimento. E aí vai vir, mas eu não consigo, eu tenho que me ajudar, eu não consigo nem me ajudar, como é que eu vou ajudar o outro? Eu entendo tudo isso. Tenta fazer, porque isso faz você mostrar para o seu cérebro que você é útil, que você não está doente. Isso vai ativando um circuito muito maior do que você ficar procurando o porquê e dizendo que e ficar ali, né, alimentando. E eu não estou dizendo que você faz isso de propósito, a culpa não é sua, mas isso ajuda muito mais do que você ficar procurando o porquê e ver que sentir que não tem esperança. Existe esperança. A gente não vai negar, mas a gente vai o quê? Redirecionar, tá? É isso, pessoal. Então aqui, ó, eu coloquei vários exercícios, eu vou recapitular. Claro que isso não é um tratamento completo, mas são exercícios práticos, tá? Lá na maratona tem muito mais exercícios para a gente poder praticar, vão ter dicas de suplementos, vão ter ordem, vai ter dose, vai ter um método, como é que você pode substituir, como é que você pode potencializar ou tratar sem a medicação. Então, resumindo, ó, o que a gente aprendeu? A questão da intenção é importante, ou seja, o que eu quero que seja diferente e que briga eu quero comprar para isso, que briga eu estou disposto a comprar. O que eu estou disposto a fazer diferente. O que mais? Um método importa, o tipo, a dose, o tempo de qualquer tipo de tratamento não medicamentoso. Movimentar o corpo. E se você tem energia, se você consegue, precisa de um tempo, de uma repetição, mas o primeiro passo é você começar a fazer sem sair da cama. E esse tipo de movimento de baixa intensidade, que começa com alongamento simples na cama, isso
já começa a mudar esse circuito cerebral. Isso já começa a ter um efeito antidepressivo muito maior do que a gente pensar que precisamos fazer uma caminhada e fazer uma vez a cada 3 meses, porque não dá tempo. Isso começa a reaquecer o circuito do prazer. A questão da memória positiva, a gente reviver uma memória positiva durante 10 minutos. Que memória? Uma realização pessoal. Todo mundo tem. A depressão, ela engana dizendo que você nunca conseguiu nada. É mentira. A gente vai provar. O que mais? Obstáculos que você superou. Pessoas que te ajudaram. Pessoas que você ajudou. A gente, a alimentação antidepressiva, tem os vilões e aqueles alimentos, claro que tem vários outros, mas esses são aqueles alimentos com a maior pontuação antidepressiva. 100 gramas de cada um desses alimentos tem este ponto. Se você conseguir 100 pontos por dia, opa, você já está fazendo a sua parte. Ah, é o ideal. Não, mas o ideal, ele não melhora ninguém. O que melhora é aquilo que a gente consegue colocar em prática e que aquilo consegue começar a mudar essas conexões que estão paralisadas. 100 pontos, agrião, espinafre, beterraba, 100 gramas. 100 gramas de alface. Ali, essas frutas, a gente coloca aquilo que está mais fácil de implementar na prática e isso já começa a fazer diferença. O café, né, máximo de 3 xícaras até as 15 horas. E o apoio é nós começarmos a apoiar nós mesmos. A gente procurar a interação, a gente procurar colocar a curiosidade no outro e, principalmente, a gente ter essa carta, né, de pergunta e resposta para o nosso amigo ideal, que nos aceita, que sabe os nossos defeitos, que não nega, que não passa a mão na nossa cabeça, mas que caminha junto. É isso. É isso, pessoal. Anotem, compartilhem. Muito obrigado. Se vocês querem saber o mapa, querem saber mais estratégias e um tratamento aí de começo, meio e fim, tudo sobre depressão, inscreva-se na maratona gratuita Supere a Depressão. O link está aqui. Um abraço, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.